Boa noite a todos. Vamos serenando o nosso coração, nos ajustando ao ambiente que foi previamente preparado pelos mentores para a nossa reunião. E vamos elevar o nosso pensamento até o Pai, agradecendo pela graça de aqui estarmos. Quando tantos são impossibilitados até de caminhar, quando tantos estão presos a situações de dificuldades, de violências, da qual felizmente nós não participamos. Que Jesus possa ser conosco, iluminando as nossas mentes, que cada um de nós que aqui entrou, encarnado ou encarnado, possa receber as dádivas do mais alto, preparadas carinhosamente pela espiritualidade superior. Que Jesus possa ser conosco, nos ajudando a manter o pensamento firme, a mente aberta aos ensinamentos e o coração recheado de amor e de vontade para mudarmos em nós aquilo que seja necessário. Sê conosco, Jesus, e ampara-nos agora e sempre. Que assim seja. Bom, hoje quem vai falar conosco é o Celso. Então tá, hoje o nosso estudo é tirado do Evangelho, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que tem o título de Retribuir o mal com o bem. A gente tem muita dificuldade disso, né? De aceitar o mal que chega até nas nossas vidas, né? Seja por intermédio de alguém, por uma situação de vida que acontece, né? A gente não tem essa facilidade toda. E esse estudo que é tirado do Evangelho vem nos facilitar isso, tá? A gente entender um pouco mais sobre isso e tentar modificar isso na nossa vida, né? Para a gente ser um pouco mais feliz. Mateus diz que amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso é muito difícil, não é? Amai os vossos inimigos. Como é que eu vou amar alguém que não me quer bem, né? É muito difícil isso, né? E fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Quem nunca foi caluniado, né? Ou nunca foi perseguido, ou na vida profissional, ou dentro da família mesmo, né? Isso acontece muito. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Amar quem ama a gente é fácil, né? Muito fácil. Você amar teu filho, tua esposa, teu marido, ou aquela pessoa com quem você convive, que você se dá bem, né? Que você se sintoniza, né? Que faz bem para você, a companhia da pessoa. Mas é aquele que não faz, né? Então, a gente amar aquele que a gente ama não tem mérito nenhum para a gente, moralmente falando, né? Porque você já constituiu isso na sua vida, né? Você já tem esse dom. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. A gente nem parou para pensar nisso, né? Aquele que faz mal para você, ele ama alguém. E alguém ama ele. Só você que não ama. E ele que não te ama. Então o amor existe em teu lugar, né? Ele está pondo a gente para refletir sobre isso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Ou seja, dá para o mundo, não fique esperando nada. Faça o bem, né, de olhos fechados, vamos dizer. Às vezes a gente faz determinada ação, ajuda alguém, a gente não está sabendo quem está sendo ajudado. Né? E até melhor, né? Porque quando a gente sabe quem é, às vezes a gente julga e atrapalha tudo aquilo que a gente está desenvolvendo dentro da gente, né? Quando a gente ajuda alguém. Agora, amar os inimigos é diferente. Aí é complicado, né? Aquele vizinho que te acorrenta, né, Maria Lúcia? Você tem
aquele familiar que não vai com a sua cara, que não te toca, que tem inveja do que você é. Tem muita gente assim, né? Que não entende o que você já constituiu na vida. E às vezes te persegue por isso, às vezes acontece, né? É pobreza de espírito, e você tem que aprender a lidar com isso, e entender isso, né? Bom, ele fala, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, né? Isso é do Evangelho. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, que é o que atrasa a nossa evolução. É o egoísmo e o orgulho. Porque quando você é tocado por alguém, por alguma dificuldade, né, que atrapalha a tua vida, você logo dá um passo atrás, né? E é uma medida, às vezes, de precaução, né? Mas não pode ser uma medida egoísta, senão a vida se complica, né? Mas ele está falando, né, desse amor e tal. Como amar o meu inimigo? Isso é muito difícil. Mas quando ele fala, às vezes tem uma interpretação um pouco errada sobre isso, né? Porque você não pode amar alguém que não te quer bem da mesma forma que você ama quem te ama. Isso é impossível, não tem como, né? E nessa interpretação o Evangelho nos diz, né, que você não tem a mesma ternura que você dispensa para alguém que você ama, para com o seu inimigo. Você nunca vai conseguir isso. Não há como isso, né? Por quê? Para você ser terno com alguém, isso está ligado à confiança. E como é que você vai confiar naquele que te fere? Então você não consegue ter ternura por ele. Mas não é isso que o Evangelho fala, quando ele fala que a gente deve amar o inimigo, né? Pelas expansões da nossa amizade, né? Aquele que nos quer bem, se a gente acolher ele dessa maneira, né? Acolher dentro de casa, vamos dizer assim, dentro de você. Se você acolher ele, né? Você não vai ter segurança nunca. Porque a amizade, ela vai ser abusada de alguma maneira. Né? Então, é difícil. Então, como é que a gente consegue amar o inimigo? Se a gente não tem isso desenvolvido dentro de nós como Jesus tinha, né? É muito complicado. Tudo vai dentro das leis de fluido, né? De aceitação e de repulsão que a gente tem. Isso está lá no Evangelho. É sintonia. Você sintoniza com aqueles que pensam como você e que têm atitude já como você tem. Agora, aquele outro que não tem, você se retrai, né? Por quê? Essas energias, né, de pensamento negativo, né, elas determinam uma corrente fluídica que nos pressiona pesadamente o espírito. Já um pensamento bom, um pensamento benévolo, vamos dizer assim, ela nos abraça com carinho. Então não tem como você sentir as mesmas coisas com aquele que te fere, como você sente com aquele que você ama, que você convive, que você já tem segurança, que você confia. Né? Bom, depois disso, isso que ele fala, né, que a gente é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, quando você consegue amar o seu inimigo. Mas como que deve ser isso, então? Porque você não tem o mesmo sentimento que você tem por aquele que você ama. Então, o que deve ser? O que o Evangelho fala sobre isso? Ele nos diz lá que amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Se você faz isso, eu não gosto dele, então deixa ele ali. Mas eu não tenho ódio por ele. Eu não vou guardar ódio por ele. É isso que Jesus nos pediu. É isso que o Evangelho nos diz. O que mais que ele diz? É perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que vos causa. Ou seja, aceitar aquilo como uma prova na tua vida.
Isso que deve ser feito. Quando você fala em perdoar, o perdão só alimenta o coração de quem perdoa. Aquele que é perdoado, ele não vai sentir o teu perdão. Porque o perdão é uma coisa interior. E só alimenta o espírito de quem perdoa. O que é perdoado, tanto faz. E você não criar pensamento oculto sobre isso. Ou seja, você aceita aquela agressão como uma prova na sua vida. Independente de que seja. Se for pelo teu inimigo. Mas se não viesse por ele, ia vir de outra maneira. Porque é uma condição natural do nosso estado evolutivo. É isso que o Evangelho diz. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Essa frase é muito importante. A gente vê nesse processo obsessivo que a gente atende, que todo processo obsessivo, quando alguém fere um espírito lá no passado, nas nossas vidas passadas, e ele não aceitou aquilo, ele vai te perseguir. Porque ele criou um ódio dentro do coração. Ele não seguiu o que nós estamos falando aqui. Como é que vai se resolver isso? Só se resolve com amor. E se você não propiciar a aproximação dele, não vai acontecer nunca isso. Agora, essa aproximação, ela só é feita, se Deus só permite, quando os dois já estão em equilíbrio. Porque aí um vai conseguir reparar o erro para com o outro, através do exercício do amor. Por isso que a gente não pode fechar as portas, como ele está pedindo aqui. É desejar-lhes o bem e não o mal. Eu não gosto dele, mas eu não quero o mal dele. Aquele cara lá, trabalho com ele, meu chefe, não suporto, mas eu não quero o mal dele. Ele faz tudo para me atrapalhar, mas eu não quero o mal dele. Isso é amar o inimigo, não querer o mal dele. É difícil isso? Isso não é difícil. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Ou seja, quando aquele cara que você não gosta se dá bem na vida, dá certo uma coisa que ele está fazendo, a profissão dele vai bem, a empresa dele vai bem, é aceitar isso como uma dádiva de Deus, né? E não negar isso na sua vida, não querer o mal dele nesse sentido. É socorrê-los apresentando-se ocasião. Ou seja, quando ele não estiver legal, Deus vai colocar ele na tua vida para você amparado. E você deve socorrer. É isso que Jesus fazia. Não é fácil, né? Mas a receitinha está sendo dada de como é amar os inimigos. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, tudo o que vos possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Porque às vezes aquela pessoa que te fez o mal, ela te procura. Porque ela quer reconciliar. Ninguém vai viver com o mal dentro de si a vida inteira. Pode não ser nessa encarnação, mas na outra, ou na outra, ou na outra. Uma hora ele vai se aproximar de você. E a gente tem que acolher, mas não humilhando. Senão não é amar, né? Tá aí a receitinha do bolo. Tá? Mas aí, para o incrédulo, né, não é aquele que não acredita em Deus. O incrédulo das leis divinas. Né? Porque todo mundo acredita em Deus. Pode até negar, mas acredita. Não tem como não acreditar em Deus. Então, para o incrédulo, né, aquele que não aceita as leis divinas na vida dele, não aplica o evangelho na vida dele, nas situações de vida, né, que a vida te traz, amar os inimigos é um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso, do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Ele acha que só a morte vai livrar ele daquela pessoa. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão por satisfazer o seu orgulho permanente perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Acha que perdoar é uma fraqueza.
Eu tive uma determinada situação quando eu trabalhava numa empresa grande e tal, e eu tinha uma certa posição lá dentro, que tinha muita gente subalterna. E uma vez o dono da empresa chegou para mim e falou assim, você não serve para esse caso porque você é muito bonzinho. Aí eu falei, dei a mão e falei, muito obrigado, estou indo embora. Né? Eu não vou deixar de ser quem eu sou, né? E ser um carrasco. O que vai alimentar isso na minha vida? O que vai servir isso para mim? Em certos casos, perdoar-me parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Essa pessoa que não crê em Deus como deveria, né? que não estuda o evangelho, que não tem evangelho dentro da vida dele, nas atitudes dele, ele vai achar que ele está sendo humilhado se ele perdoar. E o orgulho fala mais alto. Se não se ligar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para com o outro. Então, essa é a posição do incrédulo. Né? Eu acho que nós já passamos um pouco daí, né, dessa fase. Né? Apesar de nós termos alguns amigos do passado que ainda estão atrás de nós, vivenciando isso na vida. Né? E que a gente vai trabalhando isso conforme a gente vai seguindo em frente. Né? E o crente, aquele que acredita em Deus, que acredita, né, no Evangelho, para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que parar e pensar e avaliar. Isso está ligado ao meu passado? E se não tiver ligado ao meu passado, ela aconteceu porque é uma prova que eu tenho que passar ainda. Algum dom que eu tenho que absorver disso. Né? E o meu futuro depende do que eu criar agora. Por isso que ele fala que é um simples ponto, aquilo que você vive hoje. Sabe ele que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que ele cumpre suportar. Não importa de onde vem. Não importa de quem vem. Aquela flechada que você toma. É uma prova que você tem que passar. Não existe injustiça no processo da vida. Se não se queixa das provas, se você aceita as provas, né? Tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Às vezes Deus usa alguém para trazer uma prova na nossa vida. E se a gente aceita as provas, como é que eu não vou aceitar aquele que é um instrumento, né? Aquele que provoca essa prova na minha vida, que criou aquela situação? Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Ou seja, aceita tudo aquilo que acontece na sua vida, não importa de quem vem. Se você aceita aquilo como uma prova, também aceita aquele que provocou a prova. Nós somos espíritos. Se nós não fizermos isso na nossa vida, a gente vai estar patinando. Nós vamos estar perdendo a nossa reencarnação em função daquilo que a gente já sabe. A gente tem que aplicar isso na nossa vida. Bom, já falei muito do perdão. Então eu trouxe um trecho do livro No Roteiro de Jesus. Esse livro é uma compilação dos livros que o Chico fez, que Humberto de Campos nos trouxe. Então, a primeira parte ele fala da vida de Jesus, são fatos reais da vida de Jesus que estão escritos nesse livro. Quando ele era criança e jovem, depois a segunda parte é quando ele estava levando o Evangelho, né? A terceira parte é quando ele estava no Calvário, e a quarta parte são situações de vida de Jesus, reais, né? Que são descritas depois que ele desencarnou, tá? Esse que eu trago para vocês hoje é um livro muito bonito, quem quiser ler, tá? Vai conhecer muito da vida de Jesus. Determinadas situações que não constam no Evangelho, né? E que a gente fica sabendo de como Jesus atuava. É o capítulo 38 que fala o anjo solitário. É quando Jesus estava já no desencarne, como ele foi acolhido pela espiritualidade.
Então eu vou ler aqui, que é a parte do livro, tá? Para não perder nada. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse avistar as manifestações sublimes. Fios da claridade indefinível passavam a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciava à distância. O Cristo de alma sedenta e opressa contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fonte de herói. E os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodeavam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem as energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formavam coroa viva ao redor da sua atribulada cabeça, desferindo comoventes melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, quase duras, né? Hirtas e duras, né? Iniciavam a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, pousaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição. Quando o anjo, aureolado de intraduzível esplendor, apareceu, solitário, descendo do império magnificante da altura. Não trazia seguidores, e se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai, compassivo, desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. E em êxtase, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto de inesquecível supliciado, com inexcedível carinho, e colou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão da grandeza e misericórdia,
Os surubins em serviço também lhe não notaram a ausência. Mas suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. É o maior exemplo de perdão, né? Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Que possamos, assim, através dessa lição que foi tirada do Evangelho e do livro... Eu esqueci de novo. Nos roteiros de Jesus, tá? Para quem quiser. É um livro novo, tá? Ele não tem ainda na internet. Quem quiser vai ter que comprar mesmo, tá? É do Chico, do Espírito Humberto de Campos. Que possamos, assim, aprender a retribuir o mal com o bem. Que aí a nossa vida vai ser mais feliz. A gente vai entender melhor o que acontece nas nossas vidas. E esse é um livro que você não consegue ler ele sem chorar. Porque são passagens, assim, lindas de Jesus, né? Que não foram contadas no Evangelho, que eram coisas que aconteciam naturalmente. E que Humberto de Campos trouxe para a gente, tá bom? Era isso para hoje. Espero que vocês usem nas suas vidas. Vá percebendo o seu corpo, a sua mente, o seu coração, como se encontram agora. Visualize agora suas mãos unidas, palma com palma. Mãos unidas, palma com palma. E as suas mãos se unem mais próximo ao seu peito agora. E você consegue sentir o calor das suas mãos. Imagine que entre elas agora comece a surgir uma luz poderosa. Uma luz curativa que brilha em várias frequências de cor. Essa luz surge por entre as suas mãos. E para acomodá-la, suas mãos vão se abrindo lentamente, formando um pequeno espaço entre elas, enquanto mantém os pulsos e dedos se tocando. Suas mãos se encontram no formato de uma concha, abrigando essa luz que brilha em várias frequências de cor. E permita que essa luz se intensifique e que ela possa envolver todo o seu corpo. Essa luz curativa ativa os processos celulares de regeneração e de cura em todas as áreas do seu corpo, desde a pele até as camadas mais profundas. Essa luz ativa os mecanismos que favorecem a sua saúde, trazendo alívio em todas as áreas, desde as plantas dos pés ao topo da cabeça.
Permita que a sua respiração se torne mais profunda, bem lenta. E quanto mais profunda a respiração, maior a ativação desta luz em cada célula do seu corpo. Se for necessário, ou se você tiver alguma área onde a dor é mais forte, visualize suas mãos nessa região, fazendo uma leve pressão, concentrando a luz neste lugar. Visualize. E continue inspirando e expirando. Vá permitindo que o processo ativado no seu corpo continue a acontecer. Agora, visualize uma de suas mãos no coração. Sinta o calor da sua mão no seu peito. E que a luz agora se concentre nas suas emoções, curando o seu coração e o seu centro emocional. Sinta essa luz envolvendo todo o seu coração, cuidando das suas emoções. Visualize a sua outra mão, tocando com a ponta dos dedos a sua testa. E permita que essa luz também ilumine a sua mente. Penetre profundamente nas camadas das suas memórias e seus pensamentos. E que essa luz faça diversas modificações benéficas na sua mente, na sua forma de pensar. Permita que essa luz a estenda para que você se cure, para que você esteja cada vez mais a seu próprio favor, para que você tenha uma vida plena e feliz, restaurando desta forma a saúde da sua mente e do seu coração. A mente com os seus pensamentos e o coração representando os seus sentimentos. Permita que a luz no seu coração e a luz na sua mente formem agora um caminho dentro de você, onde se encontram como dois rios que fluem um em direção ao outro e cujas águas se misturam. E é nesse encontro das águas desses dois rios, de energia, de luz, o que parte da sua mente, o que parte do seu coração. É nesse encontro que inicia-se o processo de restauração profunda em sua vida, pois representa a harmonia entre o coração e a mente. E havendo harmonia entre o coração e a mente, todos os conflitos se cessam. Há alívio da dor. Permita que essas águas luminosas em conjunto fluam para todo o seu ser espiritual, a sua existência. Flua para onde você tem instâncias de lembranças e até mesmo para aquelas regiões que já estão esquecidas temporariamente.
Deixe que esse rio da vida flua, trazendo saúde, restauração e cura para toda a sua existência. Permaneça aí nesse estado de plenitude por alguns instantes. Sinta-se envolvido por essa luz. Conjugada a essa energia, visualize descendo de mais alto um facho luminoso que penetra pelo alto da sua cabeça e que chega ao encontro dessas duas luzes que partilham da sua mente e do seu coração. E esse facho luminoso encontrando esses dois rios que se formaram e que ora se abraçam, potencializam todo o processo. E você sente no seu corpo toda essa energia passando, correndo nas suas veias, atingindo seus órgãos, penetrando em cada célula, tratando do citoplasma das células. Esse campo de energia que dá vida ao nosso corpo. Você é luz. Você é luz a irradiar por onde quer que caminhe. Você é fluxo de energia. E aprender a usá-lo a nosso favor nos traz mais conforto, mais força. E assim, pouco a pouco, comece a sentir outra vez o seu corpo, levando a sua atenção nos apoios dos pés, levando a sua atenção no encosto das suas costas, no ar que está a respirar. Leve a sua atenção às suas mãos, aos seus braços e pernas. E vá se conectando com o ambiente onde você se encontra. Percebendo de novo este lugar. E assim, visualizando nossas mãos unidas em frente ao nosso peito, como uma postura de agradecimento a Deus, nós dizemos: Pai de amor e bondade, a Ti oramos em sinal de nosso respeito e gratidão pela vida. Gratidão especial por esse momento, que é único. Gratidão
aos nossos anjos protetores, que têm nos acompanhado nessa jornada terrena. Gratidão à equipe de trabalhadores espirituais que esta noite nos trouxeram esses fluidos de restauração e força. Nos trouxeram fluidos para que a água fosse magnetizada, para que ao sorvê-la, possamos sorvê-la como um remédio. Gratidão por todas as benesses, e que essas benesses que recebemos ora aqui possam se estender a todos os seres viventes deste planeta, gerando harmonia e equilíbrio. Que a luz de Jesus possa ser sempre a bússola da nossa caminhada. Que a figura dele possa ser o nosso guia, o nosso modelo. E que possamos nos lembrar dessa experiência e repeti-la sempre que acharmos necessário, nos fortalecendo cada vez mais. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esta página desenhada no dia de hoje, desde o momento em que abrimos os olhos até o momento do nosso sono. Hoje podemos escrever um pouco mais no nosso livro da vida. Pedimos ajuda a esses mentores para que cada página que se faz em branco ao abrirmos os nossos olhos possa ser escrita durante todo o dia, com empenho, com desenvoltura, com tranquilidade, possa ser escrita em cada atitude, na certeza de que estamos sempre amparados, para que amanhã, num futuro próximo, quando formos ler o nosso livro da vida, desta vida presente, desde o dia em que estávamos aconchegados no útero materno, até o dia do nosso último fechar de olhos, que essas páginas lidas por nós possam trazer uma sensação de dever cumprido, de tarefas bem-sucedidas, mesmo naqueles dias onde a nossa página teve muitos borrões, muitas marcas de borracha, mesmo naquelas páginas que foram amassadas, que lendo esse livro como um todo, possamos ter a certeza de que nós fizemos o nosso melhor a cada dia. Pois é isso que importa. Fazermos o nosso melhor, da melhor forma que pudermos, tendo o Mestre Jesus como guia e modelo. Que assim seja, Senhor.